noite, meus irmãos. Hoje, segunda-feira, 19 de abril de 2021, estamos mais uma vez no ar, nos nossos canais do Facebook e do YouTube, para apresentar o programa Reflexões Espíritas, um programa patrocinado pela Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, de Guarapari, Espírito Santo. Reflexões Espíritas sempre apresenta, toda segunda-feira, às 19 horas, um capítulo do livro Sinal Verde. Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. Hoje, o capítulo 43, André Luiz vai falar sobre o tema divergências. Agradecemos a presença das nossas companheiras Sara e Graça Coutinho e todos mais que virão no decorrer dessa nossa live, e também agradecemos àqueles que posteriormente nos acessarão pelo YouTube e pelo Facebook. Vamos então à leitura da lição 43, Divergências. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso mesmo, guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer à base de entendimento fraterno, sim. Polemicar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Esta é uma questão muito comum nas associações onde as pessoas se reúnem e a polêmica, a discussão sem um fundamento se inicia. Ou a discussão pelo prazer de divergir, pelo prazer de discordar. Então, André Luiz aqui nos lembra que nós somos pessoas diferentes umas das outras e cada um de nós guardamos uma maneira própria de agir. E é preciso entender isto e não querer convencer os outros à força, à maneira que nós entendemos a vida, os problemas e as questões até mesmo religiosas ou filosóficas. Entendimento fraterno, ele diz, sim. Mas o que seria esse entendimento fraterno? É uma conversa onde a agressão verbal, o tom de voz aumentado não cabe, não existe. Aquela polêmica infindável, aquela discussão e divergências infindáveis, querendo ter razão à força, como diz no ditado popular, ganhar no grito, isto não é producente para ninguém. Quando nós observamos que uma pessoa tem uma maneira própria de pensar e agir e é diferente da nossa, e percebemos que essa pessoa não está aberta ao diálogo, a ouvir a nossa opinião, é preferível silenciar do que polemizar, do que polemicar, como diz aqui André Luiz. Porque isso traz para nós aversões, angaria, antipatia. Nós passamos a ser conhecidos como aquelas pessoas intransigentes, chatas, que querem impor o seu ponto de vista como sendo o mais correto, a pura visão dos fatos. É melhor nós usarmos do entendimento fraterno quando as pessoas estão aptas a ele. Se não, é melhor deixar e seguir em frente para quem tem ouvidos de ouvir. Diz ainda André Luiz, você pode claramente discordar sem ofender. Este é o grande problema. Discordar agressivamente ofende. Discordar dizendo que a pessoa não pensa direito, ou dar o adjetivo que nós quisermos dar
para denegrir a imagem do outro diante da nossa discordância, isso não é fraterno. Nós podemos claramente discordar, mas não ofender as pessoas. Então, nós podemos discordar desde que fale apreciando os direitos do opositor, ou seja, daquele com quem estamos discordando. Ele tem o direito de pensar diferente de nós. Ele tem o direito de acreditar no que nós achamos absurdo. Por que insistir numa polêmica que só traz antagonismo? Aí André Luiz fala: afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Aprenda a gostar das pessoas, apesar das suas opiniões, dos seus gostos serem diferentes dos nossos. Apesar das suas crenças serem antagônicas às nossas. Nós precisamos gostar do ser humano como irmão, filhos de Deus, que todos nós somos, independente das ideias que assumimos. Nós não vamos comungar das suas ideias e das suas práticas, mas não vamos denegrir a sua imagem e nem provocar discussões para tentar convencê-lo daquilo que ele já está convencido de uma outra maneira de ver. André Luiz continua assim: tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Essa grande ciência de nós buscarmos a paz na convivência social, na convivência dentro do lar, na convivência no trabalho ou aonde quer que estejamos. Meios de auxiliar os outros a entenderem a si próprios e as nossas ideias sem ferir. Para isso, nós precisamos aprender a não julgar os outros, a não dizer que os outros estão errados, mas que pensam de uma forma diferente, que veem de uma forma diferente. Se eles estiverem dispostos a ouvir como é a forma que eu vejo e que eu creio, eu continuo o diálogo. Se não, eu lhe abraço e continuo amigo. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com pessoas queridas. Olha que interessante. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz, que dizemos amar, com essas polêmicas e discussões infindáveis, só para mostrar que somos certos, ou que estamos certos? Orgulho. Isto é orgulho da nossa parte. Isto é vaidade da nossa parte. Querer vencer a disputa do diálogo. Para quê? Por quê? Se as nossas crenças já nos bastam e as crenças dos outros já lhes bastam, está tudo bem. Quando a crença do outro, que está ao nosso lado, já não mais lhe satisfizer, e ele tiver ouvidos para ouvir a maneira com que nós cremos, é hora de nós abrirmos o nosso coração. Fora isso, caminharemos juntos na terra, lado a lado, cada um com a sua visão. Nunca discutimos com estranho, mas com as pessoas queridas do nosso grupo familiar, do nosso grupo religioso, nós gostamos de polemizar ou polemicar. Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Meus amigos, às vezes nós arrumamos briga, animosidade, divergência, aversão com as pessoas porque elas falam ou acreditam em coisas que são secundárias na nossa vida, que não tem tanto problema assim, e o que é essencial, nós não focamos. Por isso, às vezes é melhor deixar para lá, quando a questão é secundária, não se importar se as pessoas disserem ou pensarem que nós perdemos naquela disputa, mas o que é essencial, que é o amor, nós não abrimos mão. Se alguém diz que a pedra é madeira,
é justo se lhe acate o modo de crer, que continue acreditando que a pedra é madeira. Ele quer acreditar, ótimo. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade deste gesto insano de fazer discussões, aversões para ferir os outros. Mas, mesmo para essa argumentação, é preciso fazê-la com serenidade, sem julgar, sem condenar, sem agredir. Que nós possamos ter uma excelente semana que começa hoje e pensemos nisso. O tempo, a energia que gastamos desperdiçando os nossos preciosos argumentos com quem não quer se convencer de outra forma de pensar. Fiquemos com Deus. Semana que vem teremos o capítulo 44 com o título Hóspedes. O que será que André Luiz vai deixar para nós de mensagem com relação a esse tema? Hoje vimos sobre as divergências, a maneira de nos colocarmos perante os outros, que possamos seguir em paz com as nossas crenças, com o nosso jeito de agir, sem se incomodar com os outros que não pensam e não agem conforme nós agimos. Muita paz, até a próxima semana. Muito obrigado, Sara, por estar conosco ao vivo também, além da Graça e da Saraí. Até segunda, 19 horas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, divulgar o nosso canal e acionar o sininho das notificações para ser avisado sempre no seu celular que estamos no ar no nosso canal no YouTube. Até lá.